Olá, hoje estamos aqui com a Edith Bertoletti, da Goodman. Edith, muito obrigada primeiramente por aceitar o nosso convite da entrevista. Eu queria, saber de você, que acabou de participar de um painel focado em data centers, qual é o sentimento em relação a esse setor que tanto falam, né, é tão promissor, principalmente para o Brasil. Eu acho que o sentimento que ficou depois desse painel é que o data center é uma grande oportunidade para o Brasil, não só para desenvolver o mercado local, mas para ser uma referência e para trazer, né, para ser o celeiro de data centers até para outros lugares do mundo. Os Estados Unidos já avisou que não tem capacidade para armazenar toda o data que produz, então vai precisar de outros lugares. Idem para países na Europa que têm aí restrições, seja de energia, seja de terra. Muitos países na Europa, por exemplo, dependem da Rússia, então até uma questão de geopolítica, e o Brasil se posiciona aí como dentro de um mercado que está em franco crescimento, tá? Ele tem capacidade de terra, capacidade de energia, um mercado local, ou seja, eu não fico dependendo apenas de mercado externo, mas eu posso apenas atender o meu crescimento local, já é uma grande oportunidade. E o sentimento também é que, no mesmo tempo que existe essa grande oportunidade, essa indústria em franca expansão, você também tem as dificuldades desse setor, que vem desde aspectos regulatórios, tá? A parte de impacto fiscal, a parte de você poder disponibilizar a energia que a gente gera, né? Então, linha de transmissão, no tempo devido, num mercado que precisa, em 2 anos, de um data center pronto e operando. A gente precisa urgentemente diferentes players do setor se unirem para a gente poder fazer com que essas restrições elas sejam resolvidas, né? Que essas dificuldades elas sejam levantadas. É que, além de tudo, o Brasil também se posiciona com um diferencial importante na parte de ESG, tá? O Brasil já aprendeu na parte do G desde a época da corrupção, mas agora os grandes hyperscalers, a Amazon, Google, eles exigem não só que você esteja, né, fazendo a prática correta no que se tange à corrupção, mas que você cuide do seu funcionário, que você tenha, né, um bom impacto na sua vizinhança, que você combata práticas análogas à escravidão. E a parte ambiental, que o Brasil também tem uma posição de liderança no mundo, a gente já tem uma regulamentação assim, muito ampla, muito até restrita em alguns aspectos, que tem que ser aplicada de uma forma mais eficiente. Mas eu vejo o Brasil com um potencial grande também de se destacar nessa parte. Assim, a gente já está com várias dessas sementes para ser não só o provedor de data center, mas o provedor preferencial de data center por conta da questão de ESG. Legal, e o que falta então para destravar, na sua opinião? Bom, várias coisas, né? Vamos lá, a primeira coisa que a gente falou é que o Brasil, apesar de ter uma geração de energia, a gente não tem essa energia não chega. Então, muitas das linhas de transmissão e distribuição não estão ainda disponíveis. Outra coisa, toda uma parte, a gente está falando da parte do impacto fiscal. E não é só o impacto fiscal, vamos assumir que, né, vamos assumir que o prédio custe 1 bilhão para ficar pronto, não só, né, o Shell, mas toda a infra, o hyperscaler vai trazer 10 bilhões. Só que parte desse equipamento, ele é importado. Aí você tem toda a parte de imposto de importação, toda a parte de desembaraço aduaneiro. E aquela hyperscaler precisa estar operando. Então, assim, esses entraves, seja do impacto fiscal, seja dos desembaraços aduaneiros, ele precisa acontecer, tá? Você também tem uma questão de mudança de legislação, da parte de zoneamento, você tem uma questão de custo de mão de obra, que também precisa ser endereçado. Só que, diferente, acho, até de outras indústrias, são demandas que precisam ser atendidas de modo muito rápido. Porque essa demanda da tecnologia, ela está acontecendo, a gente tem uma janela de 2 anos para atender, para que a Amazon traga grandes data centers para o Brasil, que a Google traga grandes data centers, que os nossos bancos consigam. Então, assim, a gente tem oportunidade de crescimento, tem a infra, que a gente tem capacidade de atender essa infra, e esses entraves, seja fiscais, seja regulatórios, precisam acontecer rápido. E a gente sabe que no Brasil as coisas não acontecem rápido. A gente tem uma complexidade aí de legislação de governo de 3 esferas, município, estado e governo federal. A gente precisa estar alinhado nessas 3 esferas e aí precisa de vontade política mesmo, para que isso possa acontecer. O investimento em data center, ele é muito grande. Então, não dá para você entrar no investimento em data center e ter aí uma mudança de legislação no meio, por exemplo.
E da onde que vem esses 2 anos exatamente que você está falando? Não, 2 anos é um lead time que a gente diz que é a empresa de tecnologia quer já estar operando, né? Então, porque a tecnologia, hoje a demanda por AI, por storage de data, ela está acontecendo de forma exponencial. Eu escutei uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte: o AI ele cresce de forma exponencial e a gente, o ser humano, né, o executivo, pensa de forma linear. Então, para a gente poder acompanhar esse crescimento que vai acontecer, e a gente vai capturar se a gente estiver pronto para isso, a gente tem que destravar de uma forma mais rápida. Então, eu falei 2 anos, mas é um exemplo. Pode ser 1 ano e meio. Legal. E diante desse cenário todo, como é que a Goodman tem se posicionado? Como é que vocês estão atuando aqui no Brasil? Vocês estão olhando para isso aqui? A Goodman ela se posiciona como, né? É uma empresa que, no seu DNA, ela é de logística, ou seja, ela conhece terrenos, conhece infraestrutura. Então, a gente está se posicionando de modo a fazer esse investimento em terrenos e infraestrutura para estar pronto, para quando seja os colocations, seja os hyperscalers precisarem, a gente está pronto para oferecer para eles essa infra. Não só transformando prédios de logística em data centers, mas também, e aí quando eu falo em transformar, não necessariamente é fazer um retrofit, tá? É muito mais. Às vezes a gente precisa demolir o prédio e construir um novo prédio, mas você já tem o acesso pronto, você já tem a conectividade, você já tem a ligação de energia, você já tem um mercado, né, que atende, uma mão de obra que atende aquele ativo. Mas não só na questão de transformar um produto de logística em data center, mas também, às vezes, de ir para regiões que não são próprias de logística, como, por exemplo, a região de Campinas e Vinhedo, e se posicionar ali de modo a gente estar pronto para quando surgir a demanda, a gente está pronto. Hoje a gente tem um problema de muita demanda e pouca oferta, com grandes barreiras de entrada, né? E barreiras de entrada que não são questões de capital, que foi outra coisa, Júlia, que também foi perguntada no nosso painel, se capital é um gargalo. A grande maioria acha que não, né? No nosso painel foi discutido que não só dos próprios hyperscalers, que têm capital para financiar, ou para alugar, no caso, se precisarem, mas também como grandes players financeiros que estão olhando para oportunidades de investimento. E a gente está falando de IFC investindo, está falando de World Bank investindo, ou seja, não só grandes bancos que estão olhando para o Brasil, como também players multinacionais. A Goodman hoje tem uma parte relevante do que ela investe, que é em data center, e não seria diferente da estratégia deles aqui no Brasil. Tá? Então, para o ano é trabalho. Eu acho que na minha agenda institucional tem também, junto com os outros players, conversar com o governo, conversar com concessionária, entender onde estão os gargalos, como que a gente faz para melhorar. Eu acho que a gente está falando aí, e eu tenho isso eu tenho muita certeza disso, que se a gente trabalhar a indústria, ela vai crescer como um todo.